vocês devem ter acompanhado nas postagens que foram feitas em portais e redes sociais, o Ciro Gomes acabou atacando a Dilma Rousseff, chegou a dizer, inclusive, que hoje ele tem convicção de que o Lula estaria por trás ali, conspirou pelo impeachment contra a Dilma Rousseff em 2016, sem explicar, evidentemente, muito de onde ele tirou isso, utilizando basicamente como exemplo a união que o Lula está buscando com pessoas que votaram a favor do impeachment e que articularam também nos bastidores do impeachment. Dizer isso seria a mesma coisa que eu dizer que o Ciro Gomes conspirou para tirar a Tabata Amaral do PDT, já que mesmo o Rodrigo Maia, sendo o responsável por encaminhar o projeto, fazer inclusive campanha pública para aprovar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, ele hoje abraça o Rodrigo Maia e acha que a Tabata Amaral o traiu. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Eu vou ler, infelizmente, as grosserias que o Ciro Gomes acabou falando e vou dizer para vocês também o que é que eu imagino daqui para frente que vai acontecer em relação ao Ciro Gomes, porque, sinceramente, eu acredito que 2022 seja aí a aposentadoria do Ciro Gomes dentro do cenário público da política. Ele realmente está buscando isso. Mas vamos para o vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Queria pedir também que, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você achou, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E hoje a gente vai falar dessa polêmica envolvendo o Ciro Gomes, que chegou a insinuar que o Lula, em um podcast que eu ouvi sim, tá? Porque toda vez que eu falo qualquer coisa sobre o Ciro Gomes, aí parte dos apoiadores dele, que eu chamo de ciristas, que eu acredito que os ciristas hoje são tão cegos quanto os lulistas mais cegos, quanto os bolsonaristas mais cegos. Isso não quer dizer que quem vote no Ciro seja um cirista apaixonado, assim como quem vota no Lula não seja um lulista apaixonado e vice-versa. Só que quando a gente vê algumas coisas que acontecem em comentários, em postagens, em ataques, a gente entende, inclusive, a realidade do que está acontecendo. E toda vez que eu falo sobre o Ciro Gomes, a resposta que eu recebo em maioria é: ah, se deu o trabalho de ouvir a conversa toda, se deu o trabalho de ler a reportagem toda. Então, esse é justamente o meu trabalho. Eu estou me dando esse trabalho, inclusive, até mesmo para gravar esse vídeo para vocês aqui. Eu ouvi o podcast, li as reportagens sobre o que o Ciro Gomes falou, ele trouxe sim o contexto da questão do impeachment, de que hoje o Lula é próximo de todos esses indivíduos que articularam o impeachment, o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, o José Sarney e tudo mais. Só que isso, basicamente, é a retórica que eu já falei para vocês que o Ciro Gomes adotou. Carlito, você concorda que o Lula esteja aí se unindo com essas pessoas? A questão não é concordar ou discordar. Como pessoa, talvez eu não concorde. Porque a gente sabe que realmente o que aconteceu no Brasil de 2016 para cá foi diretamente responsabilidade do processo de impeachment que culminou com a saída da ex-presidente Dilma Rousseff. Só que, como cientista político, eu tenho de entender que o Lula vai precisar buscar alianças. Assim como eu também não gosto do Ciro Gomes junto com o DEM, não gosto do Ciro Gomes junto com o Mandetta, mas já fiz vários vídeos aqui falando que seria uma boa chapa para o Ciro Gomes, seria uma boa aproximação para o Ciro Gomes, como cientista político, que é o meu trabalho, inclusive, aqui na internet. O que é que o Ciro falou, inclusive, nesse podcast que ele participou lá no Estadão? Ele disse o seguinte, que hoje ele tem convicção de que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. E como é que ele chegou nesse pensamento, né, nessa resposta? Ele disse que ele tentou, junto com o irmão, de várias formas ajudar a combater o impeachment da Dilma, mas parecia que tanto a Dilma quanto pessoas que estavam ao redor da Dilma ali estavam conformadas e aceitariam o impeachment. E aí ele fez uma postagem nas redes sociais atacando a Dilma Rousseff, e a gente sabe o que ele falou. Vou até repetir aqui, que é até vergonhoso, de certo modo, o que ele acabou falando em relação a Dilma Rousseff, que a Dilma Rousseff era incompetente, que o Lula colocou ela que era presunçosa e tudo mais. E ele disse que atuou, né, pelo impeachment, o golpe do impeachment foi feito no Senado, inclusive tem hora que ele disse que foi golpe, tem hora que ele disse que não foi golpe, até nisso ele já tá meio confuso também. E quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB? O Eunício Oliveira. E com quem o Lula está hoje? Aí ele diz, né, hoje estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Estou seguro.
escuro. E a Dilma Rousseff fez uma postagem criticando essas falas do Ciro Gomes. Ela postou o seguinte, eu tenho que concordar com cada vírgula que a Dilma postou. Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa esse método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. E aí vai o Ciro Gomes de forma grosseira e responde a Dilma Rousseff da seguinte forma: na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que passaram pela presidente. Claro que eu estou falando de você, Dilma. E aí a Dilma vai e responde o Ciro Gomes, que eu acho que esse é o maior problema que o Ciro Gomes realmente tem. É achar que só ele sabe de tudo, sobre tudo, e que todo o resto é um bando de vendido. E ela vai falar o seguinte aqui, ó. Só o Ciro Gomes é competente. Este é o pecado de sua enorme presunção. Esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina. Eu não concordo com as falas do Ciro Gomes, não apoio uma vírgula do que ele disse. O mesmo repúdio que eu vim aqui trazer na semana que ele foi agredido lá na Avenida Paulista, no dia 2 de outubro, eu também venho aqui também manifestar apoio a Dilma Rousseff, que já foi covardemente atacada a partir dos atos de 2013, depois da eleição de 2014, e as pretensões políticas do Ciro Gomes nada tem a ver com esse jogo baixo que ele está querendo seguir. Se você quer criticar as uniões que o Lula está fazendo em relação a 2022, eu concordo com você, vamos criticar. Vamos pedir para o Lula se afastar do Eunício Oliveira, vamos pedir para o Lula se afastar também do José Sarney, vamos pedir para o Lula se afastar também do Renan Calheiros, mas eu quero que você também se afaste do Mandetta, do Datena, do Maia. Você está disposto a fazer isso também? Porque não pode ter dois pesos e duas medidas. Porque diariamente vem aqui me cobrar. Ah, Carlito, você não fala do Eunício Oliveira com Lula. O Lula é intocável, ninguém fala do Lula. E a gente vai virar uma coluna social de fofoca política. Olha, hoje o Ciro jantou com o Rodrigo Maia. Olha, hoje o Lula jantou com o Eunício Oliveira. Não, meu trabalho aqui é analisar a política de forma técnica. O Carlito militante apaixonado que votava no indivíduo porque se identificava apenas, deixou de existir parcialmente quando se tornou cientista político. Porque é evidente que tem alguma emoção, sim, na minha análise política em alguns temas, tanto que às vezes vocês me veem aqui até mais exaltado do que o normal, mas na maioria das análises que a gente faz aqui são análises técnicas. Gosto do Ciro com o DEM? Não. É necessário o Ciro com o DEM, já que ele quer criar força aí para poder ir para o segundo turno? É. Gosto do Lula com o Eunício? Não. Gosto do Lula com o Renan Calheiros? Não. Gosto do Lula com o Sarney? Não. Mas entendo que dentro do fisiologismo brasileiro, dentro da política brasileira, eu gostando disso ou não gostando, isso vai acontecer. E aí é que eu digo para vocês, quando eu digo isso, que isso vai acontecer, independente de eu gostar ou não, é porque eu sou cientista político e eu sei que dentro do contexto da política brasileira, isso é algo normal. Adotar essa técnica de ataque grosseiro contra a Dilma, uma mulher que já foi agredida, violentada por tudo que aconteceu com ela durante a ditadura militar e com o golpe que ela sofreu em 2016, e a palavra é sim golpe, por mais que agora ora o Ciro diga que é golpe, ora ele diga que não é golpe. O que eu posso dizer para o Ciro, eu já disse isso mais de uma vez, eu disse inclusive para ele, no dia que eu dei entrevista, no dia que ele deu entrevista para mim, é que política não é lugar para ressentimento, Ciro Gomes. Política é para gente adulta, e você é um dinossauro da política. O que é estranho é que eu, Carlito Neto, 35 anos, cientista político há pouco mais de um ano, não deveria estar ensinando tecnicamente o que é política para o Ciro Gomes, que vivenciou política muito mais do que eu. Mas aparentemente está meio tomado pelo ódio e esquecendo que política não se faz com aquilo que ele sempre criticou, que é o fígado. E esse aqui é definitivamente o vídeo que eu lavo as mãos para o Ciro Gomes. Eu já cheguei a fazer um vídeo alguns meses atrás dizendo que eu deixaria de apoiá-lo temporariamente. Caso ele mudasse de opinião, eu voltaria atrás, mas hoje eu digo para vocês que não tem como apoiar o Ciro Gomes em hipótese alguma. Hoje ele é um poço de ódio e hipocrisia. A única diferença é que, apesar de toda essa hipocrisia, o Ciro Gomes é um cara muito inteligente e que, diferente de tantos outros políticos, poderia se reinventar, mas decidiu abraçar o jogo suicida do João Santana. Comenta aí o que você achou disso, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e pode comentar aqui que eu sou petista, que eu sou pessoalista. Não vai mudar muito
o que eu penso da política ou as minhas análises não. As minhas análises são técnicas. Inclusive, saiu um vídeo hoje criticando o PT. Olha só, e eu sou pago pelo PT, né, que vocês falam aí. Mas enfim, até o próximo vídeo.